Boa noite, gente querida, que felicidade estar aqui de novo. Vamos começar com o livro Agenda Cristã. E André Luiz diz assim: em boa lógica, quem estima a censura lança pedras sobre si mesmo. Livro dos Espíritos, continuando com a classificação dos espíritos da terceira classe, que são os espíritos imperfeitos, terceira ordem, aliás, e a oitava classe são os espíritos pseudo-sábios. São aqueles que dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, nos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que ainda não puderam se despir. Muito bem, vamos então para o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente lê aos sábados e domingos, que a gente começou o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E hoje falamos sobre a reconciliação com os adversários. Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26, está escrito: reconciliem-se o mais depressa possível com o seu adversário, enquanto está com ele a caminho, para que ele não o entregue ao juiz, e o juiz não o entregue ao ministro da Justiça, e não seja metido em prisão. Digo-lhes, em verdade, que daí não sairá, enquanto não houver pago o último ceitil. Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes com seu ódio no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor, de onde decorre a falsidade do provérbio, que diz: morto o animal, morto o veneno, se aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre, para mais facilmente atormentá-lo, ferir seus interesses ou suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, como os de subjugação e possessão. O obsidiado e o possesso são, assim, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite para puni-los do mal que a seu turno praticaram, ou se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, por consequência, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que tenha causado em seu próximo, que perdoe seus inimigos, a fim de que antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade.
Por essa forma, de um inimigo encarniçado nesse mundo, pode-se fazer um amigo no outro. Pelo menos o que assim procede põe de seu lado o bom direito, e Deus não consente, que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com nosso adversário, não é apenas objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa existência atual. É principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Não sairá de lá, da prisão, enquanto não houver pago até o último centavo, ou seja, enquanto não houver satisfeito completamente a justiça de Deus. E assim terminamos as nossas leituras com a frase de Emmanuel, do livro Perdão e Vida, psicografado por Chico Xavier. Ame sempre, sem reclamar compensações, que talvez o façam parar na trilha para frente.